Alô, galera aqui do canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos sintonizando, vamos conectando aqui conosco. Não esquece de, antes de estar firmado aqui no vídeo do início ao fim, mandar esse vídeo para pessoas que têm interesse nesse assunto, curtir aqui para nos ajudar, deixar opinião, né? É muito bacana a gente compartilhar nossa experiência, nossa perspectiva sobre um assunto para outras pessoas também poder estar refletindo sobre. E o assunto de hoje é justamente sobre a nossa evolução espiritual dentro de uma perspectiva de encarnações dentro desse planeta. Almas antigas e almas novas, pós e contras, né? Os pós de qual que são as vantagens de a gente ser uma alma antiga e estar encarnado aqui nesse mundo, quais que são os contras, e quais que são os pós de eu ser uma alma nova, com poucas encarnações, que chegou aqui há, sei lá, 100, 200, 300, 500 anos, né? Dentro da linha do tempo aqui de história da humanidade, a gente pode considerar que são almas novas, né? Qual que é os pós, os contras dentro disso e por que a gente está agora nessa era atual, na nova era, todos juntos, misturados, as almas antigas por aí encarnadas, reencarnadas, as almas novas também aí tendo as suas primeiras experiências, desafios nesse mundo, e o que umas podem estar aprendendo com as outras, né? E como que a gente vai identificar isso, né? Como eu saber se eu sou uma alma antiga ou uma alma nova? Interessante. A ideia de alma antiga e alma nova, ela pode ser uma coisa relativa. Mas a ideia é nós olhar ali para a época de Cristo, né? Quem é da época lá de Cristo, início ali pós a vinda de Jesus na Terra, a gente pode considerar até o ano 1000 ali, que é relativamente, consideravelmente uma alma antiga. Porque lá no ano 0 tinha só em torno de 250, 300 milhões de pessoas vivas aqui no planeta, né? Essa é uma estimativa, não é um ponto absoluto, só para a gente estar se mapeando aqui no nosso entendimento. Então, do ano de Jesus, tinha só 300 milhões de pessoas vivas por aí. E até o ano 1000, depois de Cristo, essa estimativa se manteve. Essa estimativa se mantendo, a gente consegue perceber que não estava vindo gente nova, almas novas, na grande maioria, reencarnando pelo planeta. Meio que uma estagnação ali, né? Um calabouço ali. Não, vocês vão ficar aí e é com vocês fazer com que as mudanças no planeta aconteçam para abrir espaço para as almas novas. Ah, Mateus, mas aí então quer dizer que não tinha nenhuma alma nova chegando naquele período? Não, não seria isso. Na verdade, com certeza, devia ter casos específicos, né, que podiam estar reencarnando sim como almas novas que iam surgindo. Mas não era uma regra, porque a população se mantia a mesma, né? Claro que as almas novas podiam estar nascendo ali, mas não tinha um avanço na população, né? Que, diferentemente no ano 1700 por aí aconteceu uma diferença bem maior dentro da população, aonde a gente já foi daí para os 300 milhões, chegando aproximadamente ali em uns 600 milhões de pessoas, ou seja, do ano 1000 até 1700, uma galera nova obrigatoriamente apareceu aqui na Terra, né, dentro desse período. Aí depois do ano de 1700, as coisas começaram a andar no quesito espaço para as almas novas estar encarnando. Em torno ali de 1800, aí 100 anos depois, a humanidade chegou no seu primeiro bilhão de pessoas encarnadas, ou seja, a partir do período de 1700 começou a cada 100 anos o negócio tomar preço, né? Duplicando, aumentando numa quantidade ali elevada a população. Então depois em 1900 ela chegou em 2 bilhões de pessoas na Terra, sempre duplicando, né? Os nascimentos começaram a vir em massa. E de 1900 até o ano 2000, a gente foi de 2 bilhões para 6 bilhões, ou seja, muitas almas novas começaram realmente a chegar aqui na Terra. Em 1900 é a época ali, né, que os nossos avós,
pais, bisavós, cada um tinham 10 filhos, 11, 12, 8, 7, né? Os mais conscientes tinham 7, e os mais ignorantes para a época tinham, uma penca de filho, e estava tudo certo, era o normal no momento da sociedade, e com certeza tinha um plano divino para isso, né? Para nós poder estar tudo aí agora e, querendo ou não, contendo, né? E vendo que aquela experiência de 10 filhos não é o melhor para a gente estar conseguindo conduzir, né? Uma família, ainda mais sem recurso muitas vezes, que aquelas pessoas das épocas de 1900 em diante ali tinham. Enfim, isso significa que tem almas antigas, e as almas antigas são a minoria, se a gente parar para pensar, da época de Jesus, e as almas novas são a maioria. Mas, agora, quais são os pós e os contras de ser uma alma nova e uma alma antiga? E como que a gente vai sentir isso, né? Quando a gente está num caminho de busca espiritual, numa ideia de sentir a expansão da nossa consciência, a gente começa a sair um pouco das perspectivas mentais, das nossas crenças, deixando fluir o nosso universo psicológico para estar acessando coisas nossas, sentindo, confirmando verdades intuitivas, né? Então, para a gente definir se nós somos antigos ou novos, é a gente respirar sem crença nenhuma, sem condicionamento algum de se eu consigo ou não consigo, olhar para nós e dizer se a gente acredita se é uma alma antiga da época de Jesus ou não. Então nós mesmos podemos estar explorando e confirmando para nós se a gente é antigo ou novo. Isso é muito simples para nós que já estamos um pouquinho desmamado dos padrões de crenças sociais impostos de quem nós somos aqui como sociedade. Então reflita aí que com certeza eu acredito que dentro de você vai conseguir estar mapeando, né? Não especificando claramente e nitidamente a época que você começou a primeira vida nesse planeta, mas com certeza uma estimativa se é antigo, da época de Jesus, se vem do ano 1000, com certeza vai dar para sentir aí uma noção, né? Olha para a história, dá uma olhada se aquilo lá faz parte de ti, não faz, se aquilo lá mexe contigo, não mexe. Tudo isso pode ser uma forma de mapeamento aí para a gente estar descobrindo se a gente é antigo ou novo nesse planeta. Agora, os pós e os contras sobre ser antigo ou novo é o seguinte: as almas antigas, por serem antigas, primeiramente elas não podem acreditar que elas são superiores. Porque na verdade, nessa dualidade de quem é novo, quem é antigo, não tem nem o melhor e nem o pior. Na verdade, todas têm um fim, um propósito e ensinamentos a compartilhar uns com os outros aqui nesse planeta. Então é claro que uma alma antiga, ela tem muito mais experiências encarnatórias. Ela viveu mais, ela morreu mais, ela foi mais criança, ela foi mais idosa, ela passou mais doenças, mais dores, mais traumas, feridas, mais alegrias, teve mais pais, mais mães, mais filhos, mais irmãos, mais perdas. Ou seja, se a gente parar para pensar, uma alma antiga, ela é um pouco calejada de certa forma, né? Não é à toa que tem muitas pessoas que falam assim, eu não aguento mais, essa é a minha última encarnação, não quero mais. Justamente porque, querendo ou não, às vezes esse plano já traz uma sensação de desconforto no sentido de, cara, tudo de novo, vamos lá, mais uma vez, né? Já as almas novas, querendo ou não, elas têm menos essa experiência e, querendo ou não,
de forma literal, elas estão às vezes mais até conectadas com a sua própria essência, com a sua liberdade, com o seu eu superior. Elas já não estão tão enraizadas a padrões comportamentais de vidas passadas, porque tudo é novo, tudo é curiosidade, tudo é novidade. E por mais que elas também possam ter as suas feridas, se elas nasceram num período mais próximo, tiveram poucas reencarnações, vão estar menos conectadas, enraizadas com esse plano e muito mais sintonizadas com o plano superior. A Mateus, então, significa que as almas antigas não estão sintonizadas com o plano superior. Depende de cada experiência, né? De como aquela alma trilhou todo aquele longo período para chegar até aqui, né? Porque tudo depende de como foi a trajetória das encarnações dela. A gente não pode generalizar, tá bom? Mas, em tese, essa é a ideia, né? Que as pessoas que viveram muitas vidas, elas estão mais enraizadas, né, ao corpo, aos padrões psicológicos, emocionais, né? Diferente das almas novas que vêm como crianças. A gente olha para as crianças, né? Vamos fazer uma análise olhando para a vida humana como analogia. Se a gente observar, a gente pega uma pessoa idosa, pega uma criança. A pessoa idosa, ela vai ter muita bagagem para compartilhar, mas ao mesmo tempo ela já é mais na dela, mais introspectiva, já aprendeu várias coisas sobre essa vida, que a criança aqui que está cheia de vida, entusiasmo, ela ainda não explorou, não se aventurou. Assim como se a gente vai chegando no meio termo, né, adolescência, fase adulta, cada período é um processo para aquela alma estar vivendo. Mas, ao mesmo tempo, sempre um idoso ele tende a aprender com uma criança. Sempre um idoso tem a sua criança interior dentro de si. Assim como uma criança, muitas vezes, pode também carregar muita sabedoria, principalmente das suas vidas passadas, das suas experiências anteriores. Porque se uma alma é nova nesse planeta, significa que ela é nova nesse planeta. Não significa que ela não tenha experiências antes desse planeta, no plano espiritual, em outras dimensões do nosso cosmos, em outras formas de manifestação para a consciência. E a ideia é nós interagir. Então, se tu é uma alma antiga, qual que é o teu papel diante da humanidade, né? É, primeiramente, curar aquela existência aonde existe dor, calejo, remorso, mágoa, angústia, egoísmo, inveja, dores, doenças da cabeça, doenças do corpo, enfim. Quando a gente chega numa fase mais velha, olhar para a nossa vida, para ressignificar, liberando as tensões do passado e estimulando a nossa criança interior mesmo dentro de um corpo mais velho, é o ideal a ser feito. E além disso, compartilhar a sua sabedoria, os seus aprendizados, as suas experiências, as coisas boas, as coisas ruins, as que deram certo, as que não deram certo, com quem é novo, com quem está indo em direção a ser alguém mais velho. E quem é uma alma nova está aqui para compartilhar o entusiasmo, a motivação, a alegria, o gosto pela vida. E dentro dessas duas polaridades, compartilharem umas com as outras para que os caminhos, primeiramente, daquelas que são novas, não entrem nos labirintos, nos calabouços que aquelas antigas já conhecem e hoje estão se curando desses pontos. Então isso é muito importante, as almas antigas, né, elas guiarem para que as almas novas não entrem, talvez onde elas entraram, ou se entrarem com consciência, entendendo que vai ter alguns processos árduos, mas que depois disso também tem formas de retornar para sua essência. Mas, primeiramente, para elas orientarem, primeiro elas precisam se autoconhecer, se curar, ressignificar, transmutar o tal do passado
que, querendo ou não, ele reflete na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso corpo, no nosso espírito, no hoje e no agora. Não é à toa que a história de investigar as vidas passadas, a reencarnação, ela se adequa mais a almas antigas. Almas novas, muitas vezes, não tem que ficar entrando na questão do passado. É viver o presente, é manifestar ele, claro, com cautela, certas coisas para o futuro, né? Que é importante, mas manifestando o agora. Já as antigas, elas vão ter que olhar para o passado. É inevitável, de uma forma consciente, para achar esses pontos que ainda dói, que ainda causam rigidez dentro de nós, da nossa expressão, dos nossos sentimentos, para a gente estar sintonizando com a nossa essência e retornando para casa, né? Retornando para aquelas primeiras vidas que a gente teve aqui em Terra, onde nós éramos considerados as almas novas para aquele momento. E aí que entra toda a investigação do nosso inconsciente, os trabalhos de cura, de acesso a vidas passadas, de transmutação, de liberações daquilo que está lá no fundo, no âmago do nosso inconsciente e que não é tão simples a gente, nós, sozinhos, colocar para fora e que muitas vezes a gente precisa de condução espiritual, de mediunidade, de pessoas preparadas para ajudar a gente a encontrar esse lugar de paz, tranquilidade, para a gente cumprir o nosso papel e o nosso propósito como almas antigas, auxiliando, orientando os caminhos daquelas que chegam aqui nesse planeta, para não repetir erros que talvez nós tenhamos repetidos, potencializando e ressignificando a cura aqui no planeta e atingindo um dos propósitos da nova era. Depois dessa reflexão, deixa aqui pra gente se você sente que é alma antiga ou alma nova. E se conseguir ainda, eu quero que você tente dizer em qual época, data, estimativa você sente que foi a primeira encarnação que você teve aqui na Terra. Se foi 1100, ano 500, ano 200, ano 1700, sente aí no coração e traz aí que daqui a pouco os mentores confirmam aí. Vai saber, né? Fica com Deus, fica na paz, fica na luz e uma ótima encarnação aí para vocês.